Muito orgulho de você, amiga. Parabéns, Simone. Muita informação relevante sobre a vida no Canadá. Verdade, né? Ó, muito Verdade. bom. Ó, parabéns, Simone. Feliz de ver da gente acessando altos lugares. Ah, Legal, que legal bacana. demais. É isso que eu falei com vocês, que é É. importante, A gente né? vai tocar, pessoal, a gente vai Exato. conversar sobre isso também. Pode ter certeza, são temas relevantes. Simone, vamos conversar antes da gente entrar nos quadros, já que foi esse último comentário interessante, que é que a gente, infelizmente, né, por incrível que pareça, né, o Brasil é um país super miscigenado e ainda existe um preconceito muito forte lá, né? Então, o racismo é um tema presente, infelizmente. E eu queria que você fizesse um paralelo como que era você ser uma mulher preta no Brasil e aqui no Canadá. Olha, é um assunto muito denso, né? A gente tem que fazer vários podcasts. Para falar de racismo, a gente tem que fazer vários podcasts, porque tem muita coisa que vai se abrindo, né, com isso. Eu acho que é diferente ser preta no Brasil e ser preta no Canadá. Eu acho que as pessoas têm dificuldade em enxergar o racismo estrutural. E quando uma pessoa começa a falar de racismo, a pessoa já desliga, muda de canal, não existe, é mimimi. Então eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de dimensão, ter mais noção do que a gente tenta passar e falar, para entender o quanto a gente sofre, sabe? Por exemplo, quando você pensa nos Estados Unidos tem um monte de atores pretos, tem Oprah, teve presidente preto, teve o Obama. Então, quando o número de pessoas que você consegue enxergar pretas que são bem-sucedidas nos Estados Unidos, você fala, é um número relevante. Você vê muita gente preta nos Estados Unidos. 13% da população americana é preta. 13% dos americanos são pretos. E você vê essa monte de preto em todos os lugares. 56% da população brasileira é preta. E você não vê um preto em quase lugar nenhum. Então, uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que enquanto eu estava lá, Simone, pobre, na periferia, eu vivia normal, eu não sentia muito preconceito, porque eu estava no meu lugar. O lugar do preto, ainda no imaginário do coletivo, é o preto estar na subserviência. É ser pobre, enfim, é aquilo que está na cabeça do imaginário das pessoas. Não tem como falar que não é. Porque também ficou no meu. Eu cresci lá, no mesmo lugar que você. Eu aprendi as mesmas coisas que vocês aprenderam. E quando eu comecei a acessar lugares diferentes, eu comecei a sentir preconceito e eu só acordei, eu só comecei a ter um pouco mais de letramento racial depois de 30 anos. Porque foi quando eu mudei para Criciúma. Lá eu comecei a sentir, falei, nossa, que coisa estranha, né? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a perceber as nuances do racismo e como ele é cruel. Então, um episódio que eu vou falar que foi muito interessante, quando a gente mudou para Criciúma, a gente morava num prédio numa região boa de Criciúma. E eu e meu marido mudamos. Meu marido, ele é lido como branco na sociedade brasileira. E aí a gente mudou pra esse prédio. No primeiro dia a gente não sabia onde pôr o lixo. Tipo, onde a gente deve ser esse lixo? A gente foi pela garagem, colocou no lixo ali do estacionamento e foi embora, tá? E tinha câmera. No dia seguinte, a síndica do prédio ligou pro meu marido, ele atendeu o interfone. Ela, oi, senhor Guilherme, tudo bem? A sua empregada, a sua funcionária, não foi nem sua funcionária, colocou o lixo no lugar errado, viu? E ele tava comigo. Aí ele, não, ela não é minha funcionária, ela é minha esposa. Então ele ficou em choque, né? Não, ela não é minha funcionária, ela é minha esposa. E a gente tava junto e tal. E aí, quando você começa a ver esses pequenos detalhes, aí você fala, que estranho. Não é da minha cabeça, não é algo que eu tô inventando. Mas na cabeça daquela mulher, uma pessoa preta morando ali é uma funcionária. Você entende? E aí eu passei por um monte de situações depois disso. Depois disso parece que abriu o mundo, né? Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Eu tô sofrendo muito mais. Quando eu voltei pro Brasil, a gente morou na Cardoso de Melo, que é em São Paulo, ali perto, numa região bem boa de São Paulo, né? E nesse prédio já tinha morado gente famosa e tal. Perguntaram pra mim quanto que era a diária da limpeza. Eu falei, olha, eu não sei, mas liga no meu interfone que eu moro num apartamento 74 e eu te passo um contato que eu peguei hoje. Então, assim, são situações que acontecem sempre e pessoas passam por coisas muito piores. Só que quem não é preto não entende e não tá aware disso. Por exemplo, o meu filho, ele é canhoto e eu não sou canhota. Então eu nunca pensei no problema de uma pessoa canhota. Um dia eu tava conversando com uma amiga minha, muito amiga, sobre essas questões de ser canhota, né? Ela falou, Simone, o mundo não, né? Digamos que a parte ocidental
ela foi desenhada, foi pensada por um homem branco destro. Então, Tesoura. assim, Tesoura é difícil pro canhoto. eu preciso comprar uma tesoura especial pro meu filho, e meu filho não consegue apontar um lápis, porque eu apontar o lápis pra ele é muito difícil. Então, assim, hoje eu vejo coisas de uma pessoa canhota que eu nunca imaginei. E essa minha amiga canhota, ela começou a me falar das coisas que ela teve problemas pra abrir pote, que eu nunca imaginei que ela teria. Porque o mundo, ele foi pensado por um homem branco destro. Esse homem branco destro não tinha condições de ver as necessidades das outras pessoas, de uma mulher, de uma pessoa que não sei lá, aquela neuroatípica, não é neurotípica, sorry, de uma pessoa que é canhota, de uma pessoa que tem deficiência. Então, assim, não adianta a gente tentar falar que tá tudo bem, que é tudo igual e normalizar coisas que não são normais para aquela pessoa. Não é normal para mim, pro meu filho sofrer tanto para apontar um lápis, ele precisar de um apontador especial, ter que fabricar coisas especiais. Então, a questão do racismo, ela para mim, ela é similar nesse sentido de que a pessoa branca ela não vê ou ela não quer ver, só que ela é muito pior. Porque você vê isso. Você sabe que você atravessou a rua porque vinha vindo um homem preto na sua direção. Você sabe que você achou que aquela pessoa era o empregado, não era o médico. Ou que a pessoa era, sei lá, nem enfermeira, mas não era o médico. Então, assim, isso tá no imaginário de todo mundo. E enquanto a gente não se conscientizar e não falar sobre isso e não quebrar isso, nunca vai mudar. Então, foram 400 anos de escravidão, foi uma coisa absurda. A sua tataravó, bisavó, eles eram preconceituosos e achavam que o negro era inferior, sim. O branco criou o racismo. E agora cabe a mim, pessoa preta, ter que quebrar? Não, é muito pesado isso pra mim. Vocês têm que se educar sobre a branquitude. Ninguém fala sobre branquitude. Vocês têm que entender o seu lugar de fala. Ninguém racializa o branco. Só racializa o preto, o indígena. Eles são racializados, o branco não. O branco tem que ser racializado, estudado, entendido. Então, o convite que eu faço aqui no podcast para os meus amigos brancos, vai estudar a branquitude, né? Começa com a Lia Weiner, ela é fantástica, entra no Instagram dela, ou lê os livros dela. Uma coisa que eu acho fantástica, que ela tem um livro que era o branco, o sujo encardido, alguma coisa assim. Desculpa que eu não sei o nome correto do livro. E ela fez pesquisa com muitas pessoas e ela entrevistou mendigos. E um mendigo branco e um preto. E ela perguntou pro mendigo branco se ele acha que ele tinha algum privilégio sobre o mendigo preto. Ele falou assim, tenho. Porque eu consigo entrar no shopping para dar um cagão e o meu amigo preto não pode. Até na pobreza extrema existe um privilégio. E as pessoas não conseguem aceitar e assumir, porque é muito difícil você assumir o seu privilégio e abrir mão desse seu privilégio. Quando eu falei pra vocês que eu tive muito privilégio, foi porque eu sou preta, mas eu não sou preta retinta, eu tenho a pele clara. Aí vem o colorismo, quanto mais preto você é, mais preconceito você sofre, né? Eu era mulata, exportação do Brasil, né? Porque eu era magrinha, eu tô mais gordinha agora, mas eu era magrinha, né? Mais bunda... globeleza, todo mundo chamava de globeleza. O que eu sofri de assédio no Brasil é surreal. Então, pra mim, ser uma mulher preta no Brasil, no ambiente profissional e mesmo na rua, era um inferno. Chegava ao ponto de eu ligar pro meu marido, a gente tá junto há 23 anos, então a gente tá junto há muito tempo. Eu ligava pra ele e falava, Gui, eu não quero ir embora de ônibus. Uma pessoa se masturbou no meu braço no ônibus. Nossa. Gente, eu sofri tanto que eu falei, eu não quero mais. E eu esperava, às vezes eu ficava no escritório até 8h30, 9 horas da noite, esperando ele me buscar, porque eu não queria ir de ônibus, porque eu não queria mais passar por isso. Entende? Então, assim, no imaginário coletivo, a mulata é mulata do sexo. Nossa. Quantas vezes eu já ouvi que as pessoas tinham o desejo porque queria dormir com uma mulata? Então, assim, é sofrido também, sabe? Então, a solidão da mulher preta é muito sofrido. Ser uma pessoa preta no Brasil é sofrimento. Eu sofri assédio no Brasil muitas vezes profissionalmente, no ambiente de trabalho, de cliente, de coisas assim que eu não consigo nem falar. E aqui no Canadá, por mais que existe racismo, existe preconceito, eu jamais sofri nenhum tipo de assédio. O máximo que chegou perto de falar alguma coisa comigo foi um cliente que falou que eu era muito bonita. That's it. E assim, e não é comum fazer isso. Inclusive, e na época que eu falei, nossa, eu tava conversando com esse cliente, falou que eu era muito bonita e tal. Meu gerente falou, Simone, se você quiser, eu tenho uma conversa com ele, isso não é apropriado. É uma situação muito diferente. Então, assim, eu acho que o respeito à mulher aqui é muito maior do que no Brasil. A mulher no Brasil é tratada como, sei lá o quê, como carne, né? E eu, sendo uma mulher preta, mulata, sofri muito preconceito, muito assédio. E eu tive a minha
o meu privilégio de ter a pele um pouco mais clara, e muitas vezes as pessoas me davam oportunidade porque elas me achavam bonita. Eu não sou uma pessoa, eu nunca fui gorda. Então, se eu fosse uma mulher preta, gorda, eu ia sofrer horrores, eu sofri muito mais. Então, é bom que as pessoas tentem abrir um pouco a cabeça e pensar um pouquinho fora do que ela vive no dia a dia, porque viver no Brasil não é brincadeira, não. Ser preto no Brasil é complexo.